Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Vamos iniciar a nossa live de hoje, nosso webinar. Só para dar um recadinho para vocês, nós vamos estar online tanto no YouTube quanto no Facebook da eSig Soft, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandra, eu faço parte da equipe de sucesso do cliente da empresa. E hoje nós vamos trazer aí mais um tema super legal aí para discutir com a nossa equipe aí sobre a educação. E aí o nosso tema é o novo normal na educação brasileira, o case aí do Instituto Federal do Sergipe, IFS. E aí nós estaremos também com teremos a presença do André Ribeiro, que é o nosso gerente de negócios e CS da eSig. Ele vai me auxiliar com as perguntas da audiência, tá bom? Vamos iniciar o webinar. Deixo agora o nosso professor Alisson um momento para ele se apresentar, para nós podermos darmos o nosso pontapé, que é 100% interativo, tá bom? Então, boa tarde, professor Alisson. Pode ficar à vontade. Olá, gente. Boa tarde. Bom, então, meu nome é Alisson, né? Como a Alexandra falou, eu trabalho no Instituto Federal do Sergipe faz 9 anos e há 2 anos e alguns meses eu estou à frente da Pró-Reitoria de Ensino lá do IFES. E, nesse momento, contando com a colaboração de todo mundo, né? Para a gente superar essa fase da pandemia e conseguir sair dessa da melhor maneira possível. Tranquilo, professor. Então, pessoal, em caso de vocês terem dúvida, ter alguma pergunta, é só falar no chat, tá bom? Que a gente vai liberar o microfone aqui para que vocês possam participar conosco. Professor, para a gente iniciar, eu gostaria de a gente debater um pouquinho aí do que era a educação antes do coronavírus para o senhor, né, para o Instituto Federal, e qual vai ser o legado que tudo isso vai deixar para a gente. Bom, então, a educação sempre é algo desafiador, né? Nunca é nada muito simples, não é nada muito fácil. Mas, assim, na rotina que a gente tinha no IFES, né? A gente estabelecia um planejamento para o ano e estabelecia calendários acadêmicos, preparava sempre o retorno das atividades após as férias, planejava os encontros pedagógicos, né, eventos para mais de 500 pessoas, onde a gente discutia os principais pontos, aquilo que era desafiador para o Instituto, e sempre priorizando os temas dentro daquilo que a gente tinha planejado para o ano letivo. Esse ano de 2020 não foi diferente, a gente planejou essas atividades, né, no final do ano passado, organizamos tudo e no finalzinho de janeiro, nos dias 28 e 29, fizemos o nosso encontro pedagógico. Junta todo o IFES, o Instituto Federal aqui em Sergipe, ele é formado por 9 campi, né? Nós temos hoje matriculados no primeiro semestre de 2020 mais de 7.000 alunos e nesse encontro pedagógico a gente reúne professores desses 9 campi. E, por incrível que pareça, o tema, né, foi tecnologia, né, nesse encontro pedagógico. O tema foi com base num programa de ensino que a gente está elaborando, que a gente está chamando de Programa Ensino 5A, e é um programa de incentivo a novas metodologias de ensino a partir de tecnologias educacionais. Então, desde o final do ano passado, a gente vem se organizando dessa maneira, né? E planejamos nosso evento, debatemos, discutimos e as aulas começaram presencialmente no dia 3 de fevereiro. Então, nós tivemos aí, antes da pandemia, cerca de 45 dias de aula, né? 40 dias de aula, mais ou menos. E chegamos onde a gente está hoje, né? A gente, no dia 17 de março, tivemos a suspensão do nosso calendário, das nossas atividades presenciais. E, assim, nesse cenário agora de pandemia, de ter que cada um estar em sua casa, cuidando da sua família, cuidando de si, a gente vem tentando encontrar caminhos para minimizar os problemas que a gente vem encontrando no dia a dia. É claro que
nenhuma atividade, né, presencial, nenhum trabalho, vamos dizer assim, ele é 100% perfeito. Lógico que a gente tinha as fragilidades, a gente tinha já os desafios do ensino presencial, que a cada dia a gente vinha trabalhando em cima deles e buscando superar. Então, esses problemas, né, esses desafios, alguns desses desafios do ensino presencial, eles ficaram mais à vista, vamos dizer assim, quando a gente passou a esse estado de pandemia, de isolamento social, como, por exemplo, a gente sentia a necessidade de incluir mais tecnologia nas nossas aulas, né, nos nossos processos de ensino e de aprendizagem. Então, isso ficou mais evidente no momento onde cada um precisa estar isolado e que a gente precisa manter um contato, porque a instituição não pode deixar os seus alunos, né, sem nenhum norte, sem nenhum referencial. É sempre importante manter esse contato. Então, agora, nessa fase da pandemia, é uma fase onde a gente avalia esses principais problemas, onde a gente busca estratégias de trabalho diferentes e que, com certeza, essas estratégias deverão continuar quando a gente retomar as nossas vidas de forma presencial. E aí eu acho que a gente vai conseguir superar, inclusive, os problemas que a gente percebia antes. Entendo. Então, novas formas aí de ensinar, né? A gente estava até conversando antes justamente sobre essa questão da educação, né? De como inserir essa tecnologia. E é muito interessante que o senhor está compartilhando com a gente, que, assim, a gente já visualiza que ações eram feitas antes. E aí a gente já consegue ver agora como é que é isso na prática, né? Muito importante esse ponto de vista essa contribuição que você está trazendo para outras instituições e até para quem está assistindo aqui conosco. Professor Alisson, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é André Ribeiro, estou como gerente de negócios e sucesso do cliente da ESIG. Quero agradecer mais uma vez aí por ter aceito o nosso convite e agradecer a todos que estão nos acompanhando aí ao vivo aqui no Zoom. Também vamos disponibilizar no Facebook e no YouTube. Professor, vivemos um momento aí de reinvenção, né? A maior parte das instituições educacionais tiveram que migrar para ensino remoto. Não foi uma opção, foi a alternativa encontrada, né? E todas elas respaldadas pelo MEC. E eu queria saber, ao mesmo tempo, muitas precisaram buscar soluções que atenuassem os efeitos da crise. E até na rotina dos alunos, dos professores, dos colaboradores aí do IFES, do Instituto Federal do Sergipe. E eu queria saber de você, como pró-reitor, como que o IFES tem pensado e tem agido perante esse novo normal aí da educação brasileira? Bom, eu é que agradeço, né, o convite de estar participando com vocês, dizer que para a gente não tem sido menos desafiador ou mais desafiador. Os desafios eles estão postos para todas as instituições, né? As dificuldades para superar esse momento, elas são evidentes, né, em todas as redes. Lógico que as instituições públicas sofrem um pouco mais por atender um público diferente, né? Diferente do ponto de vista social, né, do favorecimento de classe social. Os institutos federais têm, por natureza, essa característica de receber alunos de classes sociais menos favorecidas. Então, a gente tem esbarrado num problema para se fazer esse ensino remoto, que é a questão da conexão, né? O acesso à internet, o acesso às tecnologias digitais para continuar o ano letivo. Você tocou no ponto que é a questão dos documentos do MEC que foram publicados, né? Na semana passada, inclusive, foi publicado um parecer do Conselho Nacional da Educação, colocando aí alguns direcionamentos para que as instituições deem andamento ao ano letivo. E esses documentos do MEC, eles tratam muito da educação à distância. Ou em alguns outros artigos, eles vão falar, vão se remeter a algo semelhante ao que a gente já fazia com o atendimento domiciliar no caso de
estudantes que eram gestantes, né, estavam gestantes e tiveram um bebê recentemente, então precisavam de um atendimento domiciliar para poder acompanhar as aulas e não acabar perdendo o ano letivo ou se atrasando no curso. No IFES, a gente fez um estudo a respeito disso, dessas diferenças, vamos dizer assim, o que é de fato o ensino remoto, o que vem a ser a educação à distância, principalmente porque, atrelado a esse trabalho das tecnologias que eu falei anteriormente, nós colocamos para esse ano de 2020 como uma meta, vamos dizer assim, de fortalecer o nosso ensino à distância. A gente tem no Instituto um departamento de educação à distância. Entretanto, as ofertas que eram feitas de cursos eram sempre atreladas a algum programa do governo federal. Então, ofertas próprias de educação à distância para a gente não eram uma realidade, com pouquíssimas exceções. Uma disciplina em um curso, enfim, algo bem esporádico. Então, a gente tomou o cuidado de fazer uma diferenciação entre o que vem a ser o ensino remoto e o que vem a ser a educação à distância. Primeiro, porque a educação à distância tem uma metodologia própria, um rigor próprio de planejamento e de execução num ambiente específico, né? E que essas condições para se fazer a educação à distância nós não temos nesse momento. Então, fazer um planejamento prévio, com muita antecedência, cadastrar materiais com antecedências no ambiente virtual de aprendizagem. Essa organização não é possível ser feita agora diante das urgências que a gente tem. Então, a gente tem que entender primeiro que o ensino remoto ele é uma estratégia de ensino para a educação presencial quando existe essa impossibilidade dos participantes estarem no mesmo espaço físico. Tá? Então, não se restringe aí a um ambiente só para se fazer o ensino remoto, como é requerido na educação à distância. É isso que eu quero dizer. Há a possibilidade de envio de materiais didáticos para a residência do estudante quando esse não tem acesso à internet, né? Há a possibilidade de disponibilizar material via internet. Então, existem algumas estratégias que podem ser adotadas nesse momento. Como é que o IFE está se organizando? A gente montou uma comissão de profissionais para elaborar um documento norteador, né, um regulamento, onde essas estratégias são postas. A gente faz essa diferenciação entre o que vem a ser EAD e o que é ensino remoto, e a gente está elencando estratégias, quais são as estratégias metodológicas que podem ser adotadas, né? Que tipo de ação a gente pode fazer. Lógico que a questão das tecnologias digitais ela é muito forte. Assim. A gente hoje viver sem tecnologia é praticamente impossível, né? A gente diz que é praticamente impossível. Pouco se sem um celular, com internet, com acesso às redes sociais, enfim. Então, o que a gente tem feito, né, nesse sentido primeiro, identificamos alunos que possivelmente estavam sem acessar o nosso sistema acadêmico, né, o SIGA, e esses alunos provavelmente não estavam acessando porque não têm acesso à internet. A gente passou esse mês de abril trabalhando com o que a gente chamou de atendimento remoto, onde os professores passavam as atividades para os alunos, a gente recomendou, né, que esse contato, esse diálogo com o aluno fosse feito preferencialmente pelo SIGA, pela turma virtual do SIGA. Então, à medida que essas atividades iam acontecendo, a gente listou alunos que não estavam acessando o SIGA e verificamos se esses alunos, de fato, não acessavam porque não tinham acesso à internet. Então, a equipe de servidores dos campi ligaram para esses alunos, né, confirmando informações, pedindo dados para que a gente pudesse fazer um pagamento de um auxílio, que a gente está chamando aqui de auxílio emergencial de inclusão digital. E é um valor que a gente paga, é tipo uma bolsa que a gente paga ao aluno mensalmente para que ele possa fazer aquisição de internet, ou um serviço de Wi-Fi na sua casa, ou a contratação de pacotes de dados da telefonia móvel, enfim, que ele consiga de alguma maneira esse serviço.
Mas ainda assim a gente tem outros desafios. Nós temos alunos, né, que moram em zonas rurais, onde não chega internet. Nós temos alunos que não têm tablets, smartphones, né? A gente falava antes de iniciar o webinar, né, eu e a Alexandra, exatamente isso. Nós temos 90% hoje das pessoas acessam a internet via smartphone, via telefone celular. Então, a gente está nessa fase agora, né, organizando essa continuidade do ano letivo, pedindo aos professores que se planejem para isso. Lógico que a gente vai dar todas as orientações, mas a reitora do IFES, a professora Ruth, tem buscado formas também de fazer campanhas para que as pessoas que tenham aparelhos eletrônicos sem uso nas suas casas, em bom estado, elas de repente possam doar para esses alunos. Enfim, a gente está buscando estratégias, buscando meios de incluir o máximo de alunos possível. E aqueles alunos que ainda assim não conseguirem, né? Eu tenho celular, mas não tenho acesso à internet. Então, a gente verificar materiais didáticos, né, que os professores planejem suas aulas pensando nesses alunos também, elaborando materiais que a gente possa imprimir, né, reproduzir e que de repente, se for o caso, até levar na casa do aluno. Para esse momento a gente está pensando nessas estratégias. Então, não tem sido fácil, porque exige uma logística, exige uma organização, exige recursos, exige da solidariedade das pessoas, né? E aí a gente está trabalhando, então, dessa maneira, pelo menos por enquanto, até que a gente encontre outros caminhos. Que legal, professor. E antes de passar a bola aí para ler, só para contextualizar todo mundo aí que está conosco, né? E se eu tiver alguma informação imprecisa, por favor, me corrija. No dia 17 de março foi quando o IFES suspendeu as aulas, e as aulas até então estão suspensas até 31 de maio. E, pelo que me consta, vocês começaram a usar a plataforma virtual no dia 2 de abril, e aí que é esse trabalho que você vem fazendo aí junto aos professores e aos estudantes. É isso mesmo? Isso, houve uma primeira portaria no dia 17, no dia 16, né, de março, suspendendo o calendário a partir de então. Houveram algumas portarias de prorrogação, levando até 31 de maio, seguindo decretos, inclusive, do governo do estado, né? E do dia, acho finalzinho de março, dia 26, 27, se eu não estiver enganado, por ali, foi publicada uma nova portaria onde a gente orientou os professores a fazerem esse tal do atendimento remoto. O que é o atendimento remoto? Os professores aproveitarem os conhecimentos, né, os conteúdos que foram trabalhados nas disciplinas de forma presencial, do início de fevereiro, e aproveitar esse momento para fazer revisões, passar materiais complementares para os alunos, certo? Então, a gente nesse período não contabilizou dia letivo, não contabilizou carga horária, né, como sendo dada, justamente porque a gente sabia que tinham alunos nessa condição de acompanhar por não ter acesso à internet nem os equipamentos. A gente está agora trabalhando, como eu falei, num regulamento para a retomada das atividades de ensino de forma remota. Logicamente, não vão ser todas as disciplinas que serão contempladas. O Instituto Federal tem como prioridade o ensino técnico, né? A gente tem cursos técnicos integrados ao ensino médio. Nós temos cursos técnicos subsequentes para os alunos que já finalizaram o ensino médio, e temos cursos de graduação e de pós-graduação. Mas o foco da instituição, né, o atendimento preferencial é do ensino técnico. Então, assim, a gente vai retomar, vamos dizer, está se organizando para retomar as atividades de forma remota, mas as disciplinas eminentemente práticas, os estágios supervisionados, essas dificilmente conseguirão ser retomadas de forma remota, né? Estágio supervisionado mesmo, impossível você fazer estágio
de forma não presencial. O parecer do CNE dá uma brecha para isso, para que se faça, principalmente os cursos de licenciatura, mas é preciso ter cautela com relação a isso, porque aquilo que é prático vai desenvolver no estudante habilidades que são necessárias para executar determinadas atividades, né? Então, a gente precisa priorizar, precisa pensar direitinho e priorizar o que é que vale a pena ser feito de forma remota ou não. A gente ainda não tem uma data específica para início dessas atividades de ensino remoto, mas a gente vem trabalhando e pedindo aos professores, já pedimos aos professores, já avisamos aos professores que a gente está se planejando e se organizando para isso. Esse mês de maio vai ser justamente para isso, para que tanto a gestão quanto os professores consigam se organizar, planejar suas disciplinas, analisar os projetos de curso, seus planos de ensino. Vai ser um trabalho um pouco longo, mas a gente precisa disso para poder oferecer educação de qualidade, mesmo que de forma remota. Professor, nós viemos conversando, como o senhor falou, antes de iniciar o nosso bate-papo aqui, né, nosso webinar, sobre essa questão do aumento aí do ensino à distância, né? Nós sabemos que ela cresceu exponencialmente. Então, assim, hábitos antes que eram subestimados ou reservados a pequenas parcelas da população, como até o senhor citou aqui, que tem alguns pontos que justificavam por conta, né, que é justamente só essa pequena parcela que tem acesso, eles hoje estão sendo colocados em prática tanto no Brasil, na Itália, no Sudão, à Índia. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que os gestores de ensino, os professores, até os alunos, eles podem se preparar para essa nova forma de ensino-aprendizado. Quais seriam as suas dicas? Então, Ale, a gente tem, lógico que essa pandemia ela vai mudar muita coisa do ponto de vista do trabalho, não só para a educação, né, mas para o trabalho de uma maneira geral. Eu tenho conversado sobre isso com vários colegas e no caso da educação à distância, vai haver a necessidade de uma mudança assim de comportamento. Pela experiência que a gente está vivenciando no IFES, o que é que a gente observa? Primeiro que, mais uma vez, né, dizer que a gente fez uma separação entre o que é EAD e o que vem a ser ensino remoto. No caso específico da EAD, a gente tem que lembrar que é uma modalidade de educação como qualquer outra. Existe a educação presencial e existe a educação não presencial, que é o que a gente chama de EAD. Educação é educação. Então, se existem formas de possibilitar acesso, de democratizar, né, e oportunizar as pessoas estudarem, seja de forma presencial ou não, eu vejo isso como muito válido. E o Instituto Federal do Sergipe vem apostando nisso, né? A gente vinha num trabalho intenso de fortalecimento da EAD para que a gente começasse a ofertar nossos próprios cursos. Uma capacitação uma série, na verdade, de capacitações docentes que a gente vinha planejando executar, tiveram que ser antecipadas, inclusive. O primeiro módulo começou há acho que uns 10 dias, mais ou menos. Os professores estão todos fazendo capacitação em termos de educação à distância, mais uma vez, para poder diminuir esse preconceito, né? Preconceito só se diminui com conhecimento. Então, os professores no IFES, principalmente, precisavam conhecer melhor o que é educação à distância, quais são as possibilidades que essa modalidade de educação dá para a gente, né? Imagine que quantas pessoas não queriam estudar no Instituto Federal e não conseguem fazer isso porque o horário do curso não combina com seu horário de trabalho, né? Enfim, ou com sua rotina familiar. Então, a gente vê a educação à distância dessa forma, como uma forma de democratizar o acesso a uma educação, e no caso dos institutos federais, uma educação, como a gente diz, pública, gratuita e de qualidade. Eu aposto também muito, eu vejo muito assim, que a gente precisa investir um pouco mais, ou precisa acreditar um pouco mais no ensino híbrido, né?
ter aulas presenciais e ter parte dos cursos feitos em atividades não presenciais. A gente vem pensando muito nessas questões, começamos um trabalho recentemente também de reformulação dos nossos projetos de curso, orientando as comissões que, na medida do possível, né, elas considerassem a possibilidade de parte da carga horária do curso ser realizada de forma não presencial, algumas disciplinas, pontualmente, enfim, a gente tem trabalhado nesse sentido. E, assim, o que é que a gente pode deixar de dica, né? A gente vem trabalhando no programa de ensino 5A, como eu falei anteriormente. Esse programa é um programa extenso, que eu acredito muito, e que vai mudar a rotina, vamos dizer assim, do ensino e da aprendizagem no Instituto. Lógico, desde que nossos colegas, professores, comprem a ideia, acreditem na ideia, né, e façam cada um a sua parte. E nós vamos fazer a nossa parte na capacitação docente, né, na inclusão das tecnologias digitais para esses processos de ensino-aprendizagem. A gente precisa verificar quem é o nosso público. Então, como eu falei, nosso público é basicamente alunos adolescentes, né, que esse grupo de alunos tem características próprias, né? Não são alunos que têm as mesmas características que a gente. Então, a relação deles com a tecnologia, a relação deles com a questão da interatividade, com a necessidade dessa flexibilidade para poder estudar, eles requerem isso. Então, eu acho que, aos poucos, as instituições, os professores precisam ir acompanhando essas mudanças, né? A gente não pode a gente não pode ficar parado no tempo. Agora, lógico que isso com cautela, isso dentro dos valores que cada um de nós carregamos. No IFES, esse trabalho está sendo feito dentro dos valores que as instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica carrega, que é uma formação humana, uma formação do sujeito crítico, que o trabalho seja feito do ponto de vista educativo, né, e não uma relação de trabalho apenas empregado, empregador, o trabalho mesmo como um princípio educativo. Então, esses têm sido os valores para essa mudança que a gente está pretendendo implantar no IFES e vem trabalhando com isso, conversando com as pessoas, fazendo isso de uma forma democrática, pedindo apoio daqueles que se identificam. Isso tem sido bem legal. Professor, muito legal a sua resposta. E eu vou abrir até agora para uma pergunta, antes da gente dar sequência aqui na nossa pauta. Eu acho que a grande vantagem do webinário em relação à live do Instagram é que as pessoas podem, de fato, interagir um com o outro, né? Então, eu gostaria de pedir para o Thiago Medina, ele fez uma excelente pergunta, para abrir o microfone dele e fazer essa pergunta direto para o professor Alisson, Thiago. Opa, boa tarde. Boa tarde a todos, tudo bem? Professor, meu nome é Thiago Medina, tá? Eu sou analista de negócios na ESIG e eu vejo que essa situação que a gente passa hoje, que é a questão da Covid, ela vem mudando muitas coisas na nossa vida, e eu acho que uma das situações que talvez venha a ser mais impactada é essa questão da educação. Em termos de mundo, a gente converge para uma situação onde as pessoas tendem a ser um pouco mais autodidatas. E o incentivo a esse tipo de educação, ele parte muito da situação da tecnologia, do fácil acesso à informação. Então, uma coisa que eu queria saber do senhor, enquanto profissional da área, enquanto conhecedor, como que você imagina, como que você acha que vão se dar essas interações no pós-Covid? Os alunos, talvez a gente comece a migrar o nosso sistema de educação para um modelo mais híbrido, onde você tenha alunos frequentando presencialmente suas salas de aula, mas também, em dados momentos da sua rotina, eles também tenham situações mais voltadas para o EAD e estimulando esse autoaprendizado. Então, eu queria entender, ver com o senhor como é que você enxerga isso. Vou. Entendi, Tiago. Assim, a gente tem na legislação brasileira já regulamentado, né, essas possibilidades.
Então, quando a gente fala de educação profissional, os cursos técnicos eles podem ter até 20% da sua carga horária à distância. E nos casos da graduação, podem chegar até 40% dessa carga horária em educação à distância. Então, assim, o uso das tecnologias, né, e fazer a educação à distância nesse formato, como você estava falando, onde parte do curso é presencial e parte online, eu acho que vai ser natural, sabe, essa mudança, assim, as instituições fazerem seus cursos, adequarem seus cursos para essa realidade. Como eu falei, no caso do IFES, a gente tinha uma sistemática de trabalho para a elaboração dos projetos pedagógicos de curso e, recentemente, tudo isso foi revisto, né? Lógico que o que a gente quer com isso não é simplesmente uma flexibilidade para o aluno, mas a gente quer ganhos em termos de qualidade também, né? A gente precisa entender que essa flexibilidade ela pode trazer alguns ganhos, principalmente quando a gente tem cursos do ensino médio integrado, né, com a parte técnica. Quando a gente faz essa integração, por natureza, sei lá, de uma maneira bem natural mesmo, os professores acabam juntando o que eram disciplinas da parte da educação básica, do ensino médio tradicional, com as disciplinas técnicas de um curso subsequente. Acontece uma sobreposição disso, né? E acaba gerando uma quantidade imensa de disciplinas para esses alunos que estão nessa faixa etária aí de 14 a 17 anos, de 15 a 17 anos, que é a faixa regular do ensino médio. Então, é uma geração, como eu falei, que tem características próprias, né? Valores até diferentes dos nossos, habilidades muito maiores do que as nossas com as tecnologias. Então, pensar nesse percentual de carga horária não presencial para esses cursos em específico facilita ou diminui uma sobrecarga de aulas presenciais, onde os alunos precisam estar na instituição os 2 turnos praticamente durante toda a semana. Isso acaba dando a esses alunos oportunidades de fazerem outras atividades que também são importantes para a sua formação. As instituições federais, elas têm um tripé, vamos dizer assim, que é ensino, pesquisa e extensão. É uma tríade indissociável, como se diz. O aluno ele precisa participar das atividades de ensino, ele também pode se integrar num projeto de pesquisa ou num projeto de extensão dentro da instituição. Nesse cenário, onde ele tem todos os horários, manhã e tarde, preenchidos de aula, fica difícil ele ter tempo para fazer um projeto de pesquisa, de um projeto de pesquisa, ou de um projeto de extensão, né? Ou de programas como Jovem Aprendiz, já que a natureza dos nossos estudantes são de classes sociais menos favorecidas. Então, uma renda, uma bolsa que ele consiga num programa como Jovem Aprendiz, para ele é importante, né? Então, a gente tem analisado muito essa questão do híbrido aí entre presencial e à distância, e as reuniões que a gente tem feito com as comissões de professores para que os projetos de curso sejam reformulados, a gente tem pontuado isso. Olha, considerem aí, por favor, a possibilidade de algumas disciplinas, ou vejam qual disciplina poderia ser feita de forma não presencial, né, a partir da EAD. E essa reunião acontece com toda a equipe de gestão da Pró-Reitoria de Ensino, para que todos tenham as informações, tenham contato, conheçam quem são os responsáveis e se sintam à vontade para tirar as dúvidas, para buscar essas informações. Também a gente tem pedido que essas comissões se reúnam com uma diretoria que a gente tem no IFES, que é a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo. Então, nós temos cursos que são ofertados na instituição há muitos anos, né? Tem cursos que são ofertados há mais de 40 anos, só para você ter ideia. Lógico que durante esse tempo ele foi se ajustando, foi sendo reformulado, né? Foi sendo adequado. E nesse momento que a gente está pedindo é que esses professores conversem com essa diretoria de inovação para ver o que é que a gente tem de inovador naquela área que está sendo ofertado o curso, para que a gente possa contemplar.
Afinal de contas, a gente forma nossos alunos para o mundo do trabalho e ele precisa, então, estar antenado a essas transformações do mundo do trabalho. A gente precisa estar antenado a isso para contemplar isso nos nossos cursos. Professor, muito legal. Obrigado, Thiago, pela pergunta. E aí, dando sequência aqui, eu queria agora abrir. O pessoal perguntou se esse webinário está sendo gravado. Está sendo gravado, pessoal. A gente vai publicar depois no YouTube. Mas para você fazer a sua pergunta para o professor, o momento é agora. Então, fique ligado aí. Eu vi uma pergunta e um comentário muito pertinente da Silvana. A Silvana está aí? Estou. Oi, Silvana. Seja muito bem-vinda. Obrigado aí pela sua participação. Você poderia fazer a sua pergunta aí e sua colocação direta ao professor Alisson? Oi, posso. Boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho na Escola Agrícola de Jundiaí, do campus da UFRN, e lá a gente está discutindo em relação ao como é que vai ser o retorno das aulas após a pandemia, já que já faz quase 2 meses que as aulas foram suspensas. E assim, principalmente lá, a gente lida com muitos alunos provenientes de cidades do interior, que trabalham em área rural, que não tem acesso à internet. E aí eu queria saber essa questão do ensino híbrido, ou então da educação à distância, né, como um todo. O que é que você acha a respeito do acesso de alguns alunos aos computadores e à internet, sendo que é uma barreira para determinadas pessoas? Porque, assim como tem pessoas que têm dificuldade dessa falta de flexibilização apresentada pelo ensino presencial, também tem pessoas que vão enfrentar dificuldade, né, tanto no ensino híbrido quanto no ensino à distância, por mais que seja só 25%, porque, assim, poderia dizer, tem computadores na escola, mas também não tem computadores suficientes para todo mundo. Então, eu queria saber o que é que você acha a respeito disso, para abranger esse público também que tem dificuldade de acesso às tecnologias. Pronto. Tá. Então, Silvana, como a gente falou aqui no início, né, primeiro, a gente tem que pensar em formas de educação que elas não sejam excludentes, elas têm que ser inclusivas, né? Ela tem que incluir e dar oportunidade a todos, certo? Aqui em Sergipe, aqui no IFES, a gente tem um campus, né, que é o campus São Cristóvão, que ele veio na IFETização, como a gente chama, né? Ele era uma escola agrotécnica. Então, essa escola agrotécnica fundiu com o então Cefet de Campus Aracaju, o Cefet Aracaju, e daí então formou o Instituto com 9 campos. A partir da expansão, né, chegamos até o 9º campus. Então, assim, nós temos essa realidade aqui no IFES de alunos que não conseguem ter acesso porque onde eles moram não há os serviços de internet sendo disponibilizados. Uma coisa é a gente tratar disso considerando de pandemia, tá? Outra coisa é a gente tratar disso num momento de convivência social normal, onde a gente consiga se encontrar presencialmente, onde a infraestrutura da escola está disponível para todos. Então, assim, no momento de pandemia, lógico, a gente precisa tomar todos os cuidados, né? E buscar soluções para atender e incluir esses alunos, seja disponibilizando material em casa, como a gente falou aqui no início, o IFES tem considerado isso, tendo em vista que o quantitativo de alunos nessa condição seja um quantitativo que dê condições para a instituição fazer esse trabalho, né? Não vou dizer que é um quantitativo pequeno, nem que é muito grande, porque a gente ainda não tem esses números concretos, mas sendo algo que a instituição tenha condição de atender e de fazer dessa maneira, de levar o material em casa, vai ser procedido dessa forma. Então, assim, o que a gente tem discutido no Instituto é que, no momento de pandemia, a gente não tem muito referencial para o que fazer, né?
A gente age dentro, lógico, da que a gente conhece, tentando acertar. Ninguém toma decisões buscando prejudicar alguém ou deixar alguém de fora, excluir as pessoas. Tem que ser algo muito bem pensado, bem calculado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente não tem respostas concretas, né, para o que fazer, então não existe muito certo ou errado, existe uma tentativa e erro. E a gente tem se organizado para tentar dessa forma. E se a gente fizer, de fato, isso, vai existir um trabalho de avaliação e de acompanhamento dessas atividades para ver se de fato estão funcionando. Isso desde o princípio, não é uma coisa que nós só vamos avaliar depois de, sei lá, 45 dias. Não, desde o início, né? A ideia é que nos primeiros 15 dias a gente já tem um relatório de como é que as coisas estão funcionando. No cenário onde não tem a pandemia, aí o aluno tem um poder de escolha, né? Diz assim, se o curso ele é um curso híbrido, onde parte das disciplinas são não presenciais, isso vai ter que ficar claro para ele no momento do processo seletivo. Aí vocês podem perguntar assim, e por que o poder de escolha do aluno, nesse momento, não pode ser levado em consideração? Não é que não possa ser levado em consideração. O que a gente está tentando fazer é continuar próximo desses alunos, né? Porque à medida também que a gente os ocupa em casa, à medida que eles estão tendo que acompanhar essas atividades, a gente ajuda eles a ficarem em casa. Você ficar em casa sem as atividades ou sem uma ocupação, né, de uma forma totalmente ociosa, isso gera angústia, isso gera ansiedade. Nós estamos passando por isso, mesmo trabalhando, existe uma ansiedade maior, existe uma angústia maior. Então, é como eu falei, não existe certo ou errado, existe uma questão de tentar e ver se funciona. Nós aqui estamos optando por esse caminho. Vamos tentar minimizar todas essas questões de falta de acesso, né, para se fazer esse ensino remoto, e vamos tentar aplicar, vamos ver quais vão ser os resultados. Se a gente vê que não funciona, a gente interrompe mais uma vez. Infelizmente, não tem muito o que se fazer nesse período de pandemia. Muito legal, professor. Obrigado, Silvana, pela pergunta. E caso você tenha alguma pergunta, você pode colocar no nosso chat que tem uma pergunta, a gente libera o seu microfone e você pode fazer a pergunta direto ao professor Alisson. Professor, teve uma pergunta no início aí da sua fala, quando você falou sobre a bolsa, e eu queria até abrir para o Florivaldo. Ele está aí? Estou. Florivaldo, fica à vontade. Obrigado aí pela sua pergunta. Se você quiser fazer direto ao professor Alisson, será muito bem-vindo. Tá bom, obrigado, André. Professor, você falou que dos alunos para ter uma bolsa para poder acessar a internet, né? Achei a ideia bem interessante. E como tem alguns secretários de educação que estão aí participando de municípios, e o senhor sabe também que municípios hoje é uma realidade. Muitos alunos são da zona rural, não têm acesso à internet ou também não têm condições financeiras. No caso do IFES, qual é o valor dessa bolsa? Olha, nós aqui fizemos uma estimativa, né, dentro dos pacotes de dados oferecidos pelas operadoras de telefonia móvel, nós estabelecemos um valor de R$60 mensal e vai ser pago. A gente estimou no máximo 4 meses, mas a estimativa do tempo necessário para superarmos a pandemia, né? Se superarmos antes disso, esse pagamento será suspenso antes. Os alunos que estão pedindo esse auxílio, eles estão dentro de uma faixa salarial de até um salário mínimo e meio per capita, que é aquilo que determina o Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAE. A gente utilizou recursos, né, da assistência estudantil, então já eram recursos destinados aos estudantes. A gente teve que fazer um regulamento de forma emergencial para poder fazer esse pagamento, porque sem um normativo interno não era possível. E nós colocamos que os estudantes eles precisarão, no retorno das atividades presenciais,
em até 30 dias, comprovado que esse recurso foi utilizado para ele adquirir esse serviço de internet. Nós não estamos dizendo que ele precisa adquirir pacote pré-pago, ou que ele precisa fazer um plano controle, ou que ele precisa fazer como é que diz, contratar um serviço de Wi-Fi para sua residência. Isso aí é uma decisão familiar entre, né, o aluno, seus pais, enfim, ele sendo maior de idade, é uma decisão dele. Mas sabendo que esse auxílio tem uma duração curta, não vai ser durante o ano todo, e para que ele possa fazer a melhor escolha, entendeu, Florivaldo? Entendi, ótimo, muito bem explanado, gostei muito. Muito obrigado, professor. Obrigado. Professor, nós temos mais uma pergunta e queria pedir aí para a Alana Cascudo a fazer diretamente para você. Fica à vontade, Alana. Boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo que está aqui na sala. Estão me ouvindo? Sim. Professor, então, o nosso colega Gerdiel fez uma pergunta que é o que estava permeando a minha cabeça, né? Eu fiz um MBA há uns anos atrás que era híbrido já. Justamente era na ISPM, uma escola de publicidade em São Paulo, e eles já dispunham, né, por ser algo bem inovador, do ensino híbrido. E aí eu lembro que na época que eu fiz, muitas pessoas ficavam com esse questionamento, como meio que dizendo que o ensino à distância fosse menos valorizado do que o cara a cara, né? Porque, querendo ou não, a gente fala aqui de Natal e o senhor de Sergipe, e a gente sabe que o Brasil como um todo tem ainda alguns preconceitos em relação ao ensino à distância, né? Parece em relação que o seu diploma EAD vale menos do que o diploma presencial. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é que o senhor acredita em relação a isso, como a gente quebrar com esses preconceitos que ainda existem. E hoje em dia, além de atuar na ICIG, eu também acabo ministrando aula como professora também na UNP, na Universidade aqui no Natal. E aí vejo que alguns alunos realmente têm esse preconceito por aqui, até em nível de pós-graduação. Então, como é que o senhor acha que as universidades, as instituições e até os professores podem ajudar a quebrar esses preconceitos, e se o senhor também enxerga esses problemas aí, né, na sua cidade, no momento que você está implementando aí o case, né, no IFS. E obrigada pela todas as suas respostas, que tá sendo um conteúdo muito rico. Obrigado, Alana. Então, veja, assim, como eu falei no desenrolar do webinar, existe sim um preconceito com relação à EAD. Não sei se pela forma como ela foi popularizada no país, existia um medo muito grande de que ela viesse tomar o lugar da educação presencial, e isso gerou esse preconceito, na minha opinião, né? Isso pode ser um dos fatores que tenha gerado esse preconceito que se tem com essa modalidade. Minha esposa já fez alguns cursos da ISPM de forma online, e assim, a qualidade do curso que a ISPM oferece é diferente de outras instituições que eu já vi. Então, isso varia muito de instituição para instituição, que os alunos precisam verificar a forma como esses cursos estão organizados, buscar se informar a respeito disso, né? Como eu falei, a educação à distância é uma modalidade de educação. A educação presencial é uma coisa, a educação à distância é também educação, só que com outra adjetivação, né? Que se faz de uma forma diferente. Então, formas de fazer educação é sempre muito bem-vindo, né? Agora, um conselho que se dá ao se escolher uns cursos qualquer curso, seja presencial ou seja EAD, a gente precisa avaliar quem é a instituição que oferece, como esse curso está estruturado, qual é a qualificação desses professores. Na rede federal, né, nos institutos federais, a maioria dos professores são mestres e doutores, né? Então, assim, não há, em termos de qualidade profissional, né, assim, qualidade dos cursos que são ofertados, a rede federal como um todo tem sido destaque. Agora, eu falei anteriormente, os professores do IFES estão fazendo um curso de capacitação em educação à distância,
justamente para que conheçam mais a modalidade e para que eles possam quebrar esse preconceito, né? Para que a gente possa quebrar esse preconceito. E, por incrível que pareça, a instituição que oferece esse curso para a gente é uma instituição aí do Rio Grande do Norte, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, nós conversamos com ele, já vínhamos tratando dessas capacitações que a gente precisava oferecer aqui para os nossos alunos, ou para os nossos professores, né, e servidores da equipe pedagógica. E, por conta da pandemia, a gente antecipou essa oferta. Então, é muito disso. Quem quer fazer, quem está com preconceito, está com receio de fazer um curso EAD, então verifica o próprio desse curso, verifica a instituição que está oferecendo esse curso. Eu acho que é a melhor maneira. Muito legal, professor. Obrigado, Alan, pela sua pergunta. Eu vou fazer a minha última pergunta. E aí, pessoal, caso vocês tiverem outras perguntas, é só falar no chat aí que tem uma pergunta, a gente abre o microfone e você faz direto ao professor Alisson. Professor, ao fim dessa crise, fala-se muito em um novo normal, né? Muito tem se destacado a importância de se melhorar a educação. A minha pergunta em sua opinião, nós vamos voltar ao normal o que vai ser de fato diferente em nossa educação? E aí, eu vou deixar você muito à vontade para falar, obviamente, uma opinião pessoal, independente do Instituto, porque pela sua bagagem, pela sua experiência, qual vai ser esse novo normal que a gente vai viver? Então, voltar ao normal, voltar exatamente como era antes. Eu tenho convicção de que não vai acontecer, né? Não vai ser exatamente igual como era antes. Lógico que também não vai ser assim. Acabou a pandemia, essa sexta-feira, segunda-feira a gente retoma as nossas vidas como se nada tivesse acontecido, né? Eu não acredito que a gente vá seguir esse caminho. Como eu falei, a pandemia, em termos de educação, para as instituições, né, tem mostrado, tem sido uma oportunidade de a gente visualizar de maneira mais clara as nossas fragilidades e as estratégias que a gente tem buscado para levar a educação para as pessoas, garantindo a qualidade, assim, vai ter um peso muito grande, sabe, na forma como a gente vai continuar fazendo educação depois. A gente vai aprimorar alguns processos, a inclusão das tecnologias, acho que vai ser ainda mais acelerada, se já vinha num ritmo acelerado, vai ser mais acelerada. Eu acho que ficou mais evidente para aqueles que não acreditavam da necessidade de mudança, né, com as tecnologias. Isso ficou muito mais evidente agora com a pandemia, né? E pós-pandemia isso deverá perdurar. Então, eu tenho, assim, o novo normal da educação, no meu ponto de vista, vai ser isso, vai ser a educação juntamente com a tecnologia e do mesmo modo que outros trabalhos também vão acontecer da mesma maneira. Só de lembrar que a gente tem no Instituto duas instâncias de decisão, né, muito importantes, que é o Colégio de Dirigentes, onde estão todos os diretores de campus, todos os pró-reitores, e no Conselho Superior nós temos lá a instância maior, vamos dizer assim, de decisão, né, de tomada de decisão do IFES. Essas duas instâncias se reuniam mensalmente, né, na reitoria para discutir, né, a gestão, os procedimentos de gestão, os problemas que vinham acontecendo, enfim. Hoje, essas reuniões têm acontecido 2 vezes por semana, se for necessário, sabe? Então, fazer reunião com gerentes de ensino desses campi, precisaria trazer eles para aqui para Aracaju, para a gente se reunir e discutir um determinado tema. Então, esses processos de trabalho vão mudar bastante. E aquilo que eu falei, em termos de estruturação dos nossos cursos,
naturalmente, a gente já vinha trabalhando nisso, mas com certeza eu acho que esse trabalho vai ficar mais claro para as pessoas por que a gente está trabalhando nisso, sabe? Então, não é, além das necessidades de a gente se modernizar, né, acompanhar a modernização do ambiente escolar como um todo, a gente tem a escola, de maneira geral, tem recebido muitas críticas porque tem o mesmo formato de 100 anos atrás, né? A forma de fazer educação, ela mudou muito pouco ou vem mudando mais lentamente. Então, esses processos de mudanças todos tendem a ser acelerados daqui para frente. Então, eu acho que vai ser nesse caminho aí. Ale, é contigo. Muito obrigado, professor, pela resposta. Tranquilo, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, nós temos uma pergunta da Aline. Aline, você gostaria de abrir seu microfone para perguntar diretamente ao professor? Tá. A Aline deu boa noite ao professor e perguntou como é que o IF vê o ensino remoto aos portadores de necessidades especiais. Aline, aqui no IFES a gente tem alunos cegos, alunos surdos. Eu não me recordo agora se temos alunos com baixa visão. Enfim, nós temos alunos, né, portadores de necessidades especiais. Esses alunos são acompanhados normalmente pelos NAPNs, como a gente chama, é um núcleo que promove essa inclusão, onde acolhe os profissionais que a gente acaba contratando para um atendimento mais especializado, intérpretes de Libras, transcritores Braille, enfim, esse profissional todo é acolhido na instituição a partir dos NAPNs e que faz o acompanhamento desses alunos. No nosso trabalho aqui de organização para o ensino remoto, nós solicitamos desses profissionais quais seriam as estratégias que a gente deveria adotar para poder a gente promover o ensino remoto. Uma das coisas principais que eles colocaram para a gente foi que os professores planejem as suas aulas e disponibilizem esse material para os intérpretes, para os profissionais, né, que atendem esses alunos, de uma maneira antecipada, para que haja tempo suficiente para a produção dos materiais e das adaptações necessárias para atendimento desses estudantes. Então, se eu tenho um aluno surdo, por exemplo, e eu preciso colocar aquele material que o professor está passando em Libras e gravar os vídeos, esse material precisa ser disponibilizado com antecedência para que haja tempo disso, né? Se eu preciso transcrever material para o Braille, é a mesma coisa. A gente vai ter que imprimir esse material em Braille, né? Fazer as adaptações necessárias e, no caso, disponibilizar esse estudante, nem que seja na sua residência. O IFES levar isso para o estudante na sua residência. Então, assim, de maneira geral, o trabalho tem sido esse: ouvir esses profissionais, que são eles que têm a expertise de lidar, né, de ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem, e a instituição ter a sensibilidade de que precisa tomar providências, né, de que precisa fazer trabalhos com antecedência e com o planejamento necessário para atender esses alunos. Então, tem sido assim aqui no Instituto. Obrigado, pessoal. Tem mais uma pessoa aqui. O Mike acabou de entrar para a gente fechar aqui o nosso bate-papo com o professor, que está sendo muito proveitoso. Ele perguntou quais eram os pontos positivos que o IFES visualiza nesse novo cenário de ensino remoto. Pontos positivos, eu acho que, primeiro, existe uma solidariedade maior entre as pessoas, né? Do ponto de vista de querer ajudar, de querer ver
as coisas acontecendo sem medir esforços para isso, né? A gente pode dar um exemplo. A ESIG tem sido uma parceira do Instituto Federal, ajudando a gente nos processos de melhorias do sistema acadêmico, né, que a gente usa, o SIGA-A, e das ferramentas que professores e alunos acabam utilizando. Então, recentemente, vocês disponibilizaram para a gente a ferramenta de webconferência. Então, isso para a gente foi um ganho muito grande, né? Isso ajuda os professores a ter um contato maior com os alunos, sem dúvida. Então, a mesma coisa, a gente está contando com esse espírito de solidariedade à medida que a professora Ruth colocou aqui para os estudantes, e está buscando formas de conseguir aparelhos eletrônicos, né, capazes de ajudar os alunos a ter acesso a essas plataformas. A gente paga o auxílio, disponibiliza o aparelho, tudo para poder fazer a educação chegar onde ela precisa chegar. E como o fato de eu ter falado de que essa pandemia expõe nossas fragilidades, isso também nos dá uma oportunidade de melhorar esses pontos, né, e de nos fortalecermos, principalmente para o ensino presencial. A gente vai precisar trabalhar esses pontos agora e a gente vai continuar mantendo esses trabalhos, né, depois de passada a pandemia. Então, se antes a gente carecia mais de orientação pedagógica dos professores, tendo em vista que a metade, pelo menos, dos nossos professores são engenheiros e bacharéis, não são licenciados, e que precisariam de um apoio maior das equipes pedagógicas. Então, materiais foram produzidos nesse momento para poder dar esse suporte, e aí a gente já visualiza. Materiais também podem ser produzidos durante o presencial para poder dar suporte a esses professores no presencial. Então, eu acho que é um ganho. Os pontos positivos, alguns, né, que eu poderia citar, seriam esses, tá bom? Tranquilo, obrigado, professor. E para a gente fazer aqui nossa última pergunta, tá? Prometo. A Rose, que é nossa parceira aí do município aqui de Pendências, do Rio Grande do Norte, ela está muito feliz desde o início, então a gente tem que fazer a pergunta dela, tá? Tá. Você encontra dificuldades, resistência pelos professores do IFS? Bom, eu vou responder a pergunta de Rose emendando com uma outra observação. Eu não sei se foi ela mesma que fez, né? Que a gente também precisa pensar nos professores, não é só pensar nos alunos. De fato, é uma mudança de comportamento para os alunos e é uma mudança de comportamento também para os professores. Toda mudança ela é desafiadora, né? Principalmente quando ela é imposta. Ela não aconteceu naturalmente, não foi porque a gente quis mudar. Nós fomos impostos a mudar. Então, há resistências, a gente tem resistência sim aqui no IFES, mas ações estão sendo feitas. Então, quando a gente diz assim, vamos fazer o ensino remoto, e que as pessoas já associam diretamente com a educação à distância e que já têm um preconceito com a educação à distância, ela vai dizer, não, eu não quero fazer, eu não vou por esse caminho. Então, à medida que a gente capacita esses professores, que a gente pensa em oferecer ferramentas para esses professores, com os tutoriais de uso, orientações de como devem ser utilizadas, né? Uma coisa bem legal que aconteceu aqui todas as funcionalidades da turma virtual do SIGA para os docentes foram feitos tutoriais em vídeo por um professor nosso do Campo São Cristóvão, o professor Antônio. Ele gravou em vídeo tutoriais de como os professores, os colegas poderiam utilizar o chat, o fórum, a webconferência, todas as ferramentas disponíveis, né? Todas as funcionalidades disponíveis na turma virtual. Então, assim, há resistência, e a gente tem tentado minimizar essas resistências como? Dando suporte, orientando, né? Ouvindo essas pessoas e, à medida do possível, a gente tem resolvido e tem minimizado um pouco essas dificuldades. E a gente espera muito, a gente precisa muito da colaboração dos professores, né? Então, a gente precisa dar uma condição mínima de trabalho para eles, ser solidários à angústia deles, a gente se angustia da mesma forma, tá certo? Tranquilo, professor, agradeço
Inclusive, a Rosane, ela está dizendo aqui que o IFS tem dado todo o apoio aos professores. E aí a gente sabe disso, agradecemos pela parceria que temos aí com o Instituto. Foi muito gratificante poder passar um pouco aí da tarde com o senhor e que o senhor possa compartilhar com todos nós. Agradecer a parceria e a presença aí de alguns municípios, como Lagoa de Pedra, Vera, a Rose, lá de Pendências, tem o Luan, temos também a Liz. Então, assim, uma parceria boa aí para a gente bater esse bate-papo muito legal e muito produtivo para todo mundo. E realmente agradecer. Eu que agradeço o convite, e para mim foi uma satisfação grande compartilhar essas experiências aqui do IFES. Tá? A gente está à disposição de vocês sempre que precisarem. Obrigada. Pessoal, muito obrigado aí, professor. Excepcional a sua participação, a sua contribuição, vários insights aí para a gente poder estar repensando e, de fato, essa crise nos dar a oportunidade de criar novas situações, né? A crise sem o S, criar novas oportunidades dentro das nossas instituições, dentro dos nossos negócios. Muito obrigado aí pela parceria, agradeço aí a participação de todos e com isso a gente finaliza aí o nosso webinário, o novo normal na educação brasileira, que nós trouxemos aí o professor Alisson do Instituto Federal de Sergipe. Professor, esteja bem, com saúde, você, toda a equipe do IFES, muito obrigado aí pela parceria e muito obrigado, pessoal, pela participação de todos. Uma boa noite. André, reforçando o pessoal, vai ter outros, tá? Então, fiquem ligados aí no Instagram da empresa e nós vamos divulgar os próximos. Tá bom, obrigado, gente. Fiquem bem também, se cuidem, tá? Obrigada, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. E vamos disponibilizar essa gravação no nosso canal da ISIG no YouTube. Um abraço a todos. Parabéns, gente. Foi maravilhoso. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.